Oi gente, eu sou a Milena e sou redatora aqui da UIS e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as semanas de moda e tudo que envolve esse universo tão grande e tão incrível, cheio de detalhes que você precisa conhecer. Então vem comigo que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, roda a vinheta! No dia 18 de janeiro desse ano, nós demos início aos desfiles de 2022. A temporada outono-inverno foi aberta com a Semana de Moda Masculina de Paris. Mas seja em Paris, Londres, Nova York ou Milão, o evento Semana de Moda vai muito além disso. Durante quase 3 meses, por 2 vezes no ano, milhares de coleções e tendências são apresentadas, sugerindo a forma como vamos nos vestir nos próximos meses. E sim, apesar das roupas que são apresentadas nesse evento serem muito julgadas por não serem roupas de dia a dia e por serem sim muito exageradas, existe uma razão para isso. Esses exageros se tornam conceitos quando apresentados dessa forma nos desfiles. E esses conceitos são analisados por empresas do ramo e distribuídos de forma comercial para o público. E é dali que surgem as famosas trends ou tendências. E como nós comentamos no começo do vídeo, não existe apenas uma Fashion Week, mas sim várias. As principais acontecem nas cidades já citadas, mas existem outras tão importantes como, inclusive a que acontece aqui no Brasil, a São Paulo Fashion Week. O calendário da moda tradicional foi criado em 1857 por Charles Frederick Worth, o pioneiro da alta costura. Charles é considerado o pai da alta costura e o fundador da moda como uma indústria e como uma forma de produzir arte. Com sua genialidade, Worth conseguiu causar um efeito que impacta até hoje as produções de alta costura. Isso tudo mesmo tem uma raiz muito humilde e um começo muito precário no mundo da moda. Pouco depois de Worth ter chegado em Paris, com 20 anos, ele conseguiu um emprego na empresa têxtil Guerlain. E o seu trabalho era tão especial e singular que, com o aumento das vendas, Guerlain permitiu que Worth abrisse um departamento todo para chamar de seu. E pouco tempo depois, o seu trabalho era inconfundível e estava por toda a cidade, principalmente quando ele conquistou a imperatriz Eugenie e sua corte nos anos de 1850. E foi por conta de toda essa singularidade nos seus trabalhos e dessas peças pensadas de pessoa para pessoa que nasceu o conceito de haute couture, ou alta costura. E foi assim, sempre seguindo as suas regras, que a Maison Worth se tornou pioneira em diversos conceitos. Seus trabalhos eram apresentados em modelos vivos, para expor vestidos que depois seriam ajustados e adaptados no estilo e no corpo de cada cliente. Worth expandiu suas criações internacionalmente, e na década de 60 elas já chegavam a Nova York. Outra criação inovadora foi Charles colocar o seu selo e assinatura em todas as suas roupas, que são as famosas etiquetas. Apesar de no começo as etiquetas serem colocadas no interior das peças, com o tempo muitas mulheres começaram a usar vestidos que as assinaturas de Worth davam voltas na cintura, fazendo com que isso se tornasse a parte principal de seus vestidos. Com a virada do século XX, os desfiles se espalharam, principalmente por Londres e Nova York. Nas décadas de 20 e 30, a Chanel e a Schiaparelli ganharam destaque em Paris. Apesar dos desfiles daquela época não serem o espetáculo que nós vemos hoje, e pelo contrário, eles eram muito restritos. Foi apenas depois da Segunda Guerra que os desfiles começaram a ser abertos ao público para alcançar mais pessoas. O primeiro evento a nível mundial aconteceu em Nova York com o objetivo de chamar atenção para a moda francesa. E não aconteceu na França porque naquela época os alemães tinham tomado o país e estavam ainda em ritmo de guerra. Mas Eleanor Lambert, uma publicitária americana, teve a ideia de reunir essas exposições no que foi chamado de Press Week, que foi a New York Fashion Week e hoje é conhecida como Mercedes-Benz Fashion Week. A Press Week foi apenas para a imprensa como uma forma de divulgar a moda. E a Paris Fashion Week teve sua primeira edição apenas em 1970. Mas, ainda em 1945, o Sindicato de Alta Costura estabeleceu que as casas de alta costura deveriam apresentar, no mínimo, 35 looks para a noite e para o dia sazonalmente, ou por estação. Nos anos 50, os eventos mais esperados já eram os desfiles. E nos anos 80, eles começaram a ser chamados de show por conta de todo o espetáculo com que se tornaram.
E hoje em dia, os desfiles ainda acontecem e as semanas de moda são repartidas em 3 tipos que nós vamos comentar agora. A Semana de Moda de Alta Costura é a semana que abre o calendário internacional. Em 2022, ela aconteceu entre os dias 24 e 27 de janeiro, dando start aos desfiles de outono e inverno que só se concluem em março. Marcas como Schiaparelli, Valentino, Dior, Chanel e Fendi apresentaram as suas coleções trazendo algumas tendências como as transparências e o surrealismo. Vale em especial comentar o desfile da Valentino, que teve uma grande repercussão trazendo o tema A Anatomia da Costura, vindo com diversas formas, ideias e conceitos em diferentes corpos e idades, desafiando abertamente o mundo da moda. Essa semana sempre acontece em Paris e é mais curta que as demais, durando normalmente de 3 a 4 dias, 2 vezes por ano e sempre antes dos desfiles pré-à-porter. Antes de participar dos desfiles, as marcas precisam seguir algumas regrinhas. Elas devem ser revisadas e aprovadas anualmente pela Federação de Alta Costura e da Moda, e somente com o aval da instituição as coleções são apresentadas contendo no mínimo 35 looks, como já dissemos. Entre as regras que devem ser seguidas para poder usar o termo alta costura em suas coleções estão: ter um ateliê em Paris localizado no Triângulo de Ouro, empregar ao menos 15 pessoas, fazer peças sobre encomenda com ao menos uma prova de roupa pessoalmente e apresentar coleções publicamente 2 vezes por ano. Vale lembrar que a alta costura é exclusiva, feita à mão com altíssima qualidade. Ela é muito mais sobre técnica do que sobre valor, sendo feita pelas mãos mais habilidosas e talentosas do mercado. Algumas peças podem chegar a 1000 horas de trabalho manual e são consideradas obras de arte e não apenas um item de vestuário. Então, nós não vemos os looks desfilados na alta costura em vitrines ou no street style. Essas peças são destinadas ao tapete vermelho ou a consumidoras extremamente exclusivas. Atualmente, existem 3 maneiras de pertencer a esse setor: como membro aderente, que cumpre todas essas regras; como membro representante, que é uma casa que faz alta costura, mas não é sediada em Paris; ou como membro convidado, que são nomes que fazem trabalhos de alto padrão e são chamados pela federação com a aprovação de algum membro aderente. Ou seja, não é tão fácil. Mas é exatamente por causa dessa singularidade e exclusividade que essa semana é tão importante para o mundo da moda. Contendo em torno de apenas 4.000 compradores mundiais que realmente consomem e colecionam esses produtos, mas que repercutem seus conceitos por toda a indústria da moda. Indo contra a ideia da alta costura, as semanas de moda pré-à-porter ou pronto para vestir, que são mais conhecidos como ready to wear, são aquelas que acontecem nas maiores capitais da moda. As mais importantes são a de Nova York, Londres, Milão e Paris, e acontecem nessa ordem após a semana de alta costura ter chegado ao fim. O pronto para vestir é a moda produzida em série, com uma grade de tamanhos ampla, preços mais baixos do que a alta costura e uma grande variedade de modelos. E é no pré-à-porter que a maioria das tendências são lançadas. São roupas que nós vemos tanto no street style quanto nas vitrines das grandes marcas. Recentemente, algumas marcas aderiram ao sistema See Now, Buy Now, algo como veja e compre agora. Isso significa que essa coleção que está sendo apresentada naquele desfile estará disponível para compra assim que o desfile chegar ao fim. Os desfiles Ready to Wear são tradicionalmente divididos nas principais temporadas, outono e inverno e primavera-verão. Porém, muitas marcas do calendário já não seguem mais esse molde e apresentam suas coleções onde e bem entenderem. Isso tudo com o intuito de desacelerar o consumo e melhorar a qualidade das roupas. Embora aconteçam fora do calendário, também são pré-à-porter as semanas de moda masculina e as resorts, cujas peças ainda são produzidas em série e disponíveis para compra imediata. A semana de moda resort, também conhecida como Cruise Collection, é focada no verão e nas férias, apresentando peças mais frescas e itens de beachwear. Não são todas as marcas que apresentam a coleção resort e o calendário é bem mais flexível do que as outras semanas de moda. Os desfiles resort sempre acontecem no meio do ano,
antes do verão do hemisfério norte e apresentado sempre em lugares nada óbvios, divertidos e com uma plateia totalmente exclusiva, geralmente apenas convidados da marca. Inclusive, esse vídeo que vocês estão vendo é do desfile da Louis Vuitton, que fez um desfile incrível no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E falando um pouco agora sobre a São Paulo Fashion Week, que começou em 1995, com o produtor de eventos Paulo Borges e a empresária Cristiana Arcangeli, que era dona da empresa Fitoervas, que firmaram uma parceria para começar um evento de moda aqui no Brasil. Naquela época, o São Paulo Fashion Week tinha o nome de Fitoervas Fashion. O Brasil não tinha nenhuma semana de moda e as suas tendências eram muito espelhadas na Europa, com muitas importações vindas do exterior. Por isso, Paulo Borges tinha o desejo de fazer com que os estilistas brasileiros fossem reconhecidos por suas criações. E foi em 1994 que aconteceu o primeiro Fitoervas Fashion, em um galpão na Vila Olímpia, em São Paulo, que teve duração de 3 dias e contendo 3 desfiles. Em 1996, Paulo Borges decidiu fechar sua parceria com a Fitoervas e fechou outra parceria, dessa vez com o Shopping Morumbi. Assim, o evento recebe agora o nome de Morumbi Fashion Week, contendo 7 desfiles por dia e apresentando 31 marcas. E em 1999, o canal americano E! Entertainment Television começou a cobrir o evento Morumbi Fashion Week. E nessa edição, a modelo inglesa Kate Moss desfilou para a coleção de verão da grife Elos, atraindo um grande número de público. E já entre 1998 e 2000, grandes empresas como a Chanel, a Versace e a Gucci começaram a abrir as suas lojas aqui no Brasil. Esse fato trouxe uma grande mudança para a empresa têxtil aqui no nosso país. E foi mais ou menos nesse período também que começaram a surgir as supermodelos brasileiras, como a Gisele Bündchen, Isabelle Fontana, Adriana Lima e a Alessandra Ambrosio, dentre outras. Mas foi apenas no ano de 2001 que esse evento começou a ser chamado de São Paulo Fashion Week, marcando assim a semana de moda como é conhecida atualmente. No primeiro ano como São Paulo Fashion Week, o evento recebeu uma coleção da grife Swarovski, que trouxe de Nova York ornamentos feitos com pedrarias, criadas pelas marcas Dolce & Gabbana, Alexander McQueen e Vivienne Westwood, o que acabou provando que o Brasil estava pronto para receber uma semana de moda de grande porte e receber eventos desse tipo. Bem, pessoal, esse foi um grande resumo sobre a semana de moda. Então a gente quer saber o que você mais gostou nesse vídeo. Conta aqui nos comentários pra gente o que mais te interessou e o que mais te chamou a atenção, que a gente vai amar acompanhar. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão do que você gosta de ver aqui no canal da UIS. E não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E se precisar, assovie!